Nós vamos estudar o capítulo 5 de Neemias hoje, na nossa aula, e eu gostaria de ler o texto a fim de que tenhamos uma visão do que está escrito e podemos comentar e tirar lições preciosas aqui do texto sagrado. Neemias capítulo 5, os versículos de 1 a 9, diz assim: Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei tributos sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas. Os nossos filhos são tão bons como filhos deles. No entanto, eis que sujeitaram os nossos filhos e nossas filhas para ser escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois o nosso campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo? Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? A primeira coisa que nós encontramos no texto sagrado, ou no contexto desse texto, é que Neemias foi um homem vocacionado por Deus para realizar uma obra maravilhosa, fantástica. É bom que nós nos lembremos que Neemias estava numa zona de conforto. E de repente, Deus o tirou, o chamou lá do palácio do rei, para que ele viesse a Jerusalém e realizasse a obra da restauração dos muros e de Jerusalém. O texto sagrado nos mostra pelo menos 4 grupos de pessoas que estavam sendo marginalizadas, exploradas. O versículo 1 começa dizendo: então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Interessante que até mesmo as mulheres que não falavam tiveram que juntar-se aos seus maridos e reclamar. Na cultura judaica isso era bastante difícil, as mulheres se manifestarem, e esse primeiro grupo aqui, inclusive de mulheres, se manifestou contra aqueles que estavam explorando os seus irmãos. No versículo 2, porque havia
os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos, as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Esse é o primeiro grupo que estava passando fome, estado de miséria. E Neemias estava ouvindo essa história. Naturalmente se mexeu com o coração de Neemias. O segundo grupo também, afirma o texto sagrado, também verso 3. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Percebe então que agora esse grupo, esse segundo grupo, teve que hipotecar as suas casas, as suas terras, as suas vinhas, para conseguir comida. A fome graçava de maneira tão forte que as casas, as vinhas tiveram que serem hipotecadas. E um quarto grupo, houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Aí aqueles que agora estavam espoliados, sem terras, sem poder produzir, mas tinham que pagar o tributo ao rei e tiveram que pegar o dinheiro emprestado. Versículo 5, nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravas ou escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Olha que miséria que caíra sobre o povo. E Neemias ouviu isso tranquilamente. Mas no versículo 5, no versículo 6, há uma nota aqui de revolta. Neemias diz no texto: fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e clamor deles. Ele, como um homem prudente, muito prudente, parou, pensou na situação, meditou. Depois, verso 7, depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. Aí aqui está exatamente o ponto. A questão é usura. Usura. Agora vem a providência para acabar com essa usura, com esse hábito terrível, que é exatamente o hábito da usura. Ou seja, de conseguir dinheiro fácil e emprestar a juros exorbitantes, muito acima do que a palavra de Deus havia determinado lá no passado. Aliás, Deus não proibia o empréstimo de dinheiro. O que não se podia fazer era cobrar juros de judeus para com judeus. Aí, o que Neemias fez? Vem a providência. No versículo 7, ele diz: e convoquei uma grande assembleia contra eles, e disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Aqui nós aprendemos uma grande lição. É necessário que o líder do povo de Deus repreenda. É necessário que o líder do povo de Deus tenha que confrontar. E Neemias confrontou os magistrados, confrontou os nobres e apontou uma coisa muito importante. Vocês estão fazendo com que o povo de Deus
passe vergonha diante de outros povos. E o que é pior, nós estamos dando um tremendo mau testemunho por causa dessa situação. O que é que as nações vizinhas vão dizer de nós, povo de Deus? E Neemias tomou sua providência e na Assembleia pôs tudo no lugar, de tal maneira que os nobres, os expoliadores, os exploradores, aqueles que tinham o coração cheio de usura, todos eles foram repreendidos, e o homem de Deus, Neemias, acertou todas as coisas, e nós conhecemos o fim dessa história. Depois de 52 dias, Neemias, de fato, junto com seus companheiros, sob a poderosa mão de Deus, ele conseguiu a reconstrução dos muros e venceu todos os seus inimigos, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Qual foi a providência que Neemias tomou? Ele fez uma assembleia, chamou a atenção dos nobres, chamou a atenção dos magistrados e mostrou a vergonha que eles estavam colocando o povo de Deus. E uma coisa muito importante, mostrou que eles, judeus, povo da aliança, estavam dando um péssimo testemunho para as outras nações, agindo daquele modo. Que nós hoje possamos pensar seriamente nisso, de tal maneira que nós tenhamos a paixão de Neemias, o amor de Neemias, o compromisso de Neemias, e que nós tenhamos coragem de confrontar todos aqueles que estiverem fora da visão bíblica, explorando, criando dificuldades no contexto da igreja. A igreja hoje precisa de uma reforma, e essa reforma vai começar exatamente com homens e mulheres corajosos para confrontar as pessoas à luz da bendita palavra de Deus. Neemias nos ensina essa preciosa lição. Temos que confrontar aqueles que, na verdade, estão andando fora do caminho do Senhor, a fim de que a igreja não fique sob escombros espirituais, morais, e que a igreja possa avançar. É preciso coragem, disposição, planejamento e ação. Neemias nos ensina essa preciosa lição de confrontar na hora certa, no momento certo, sob a direção divina. Que Deus nos ajude a sermos parecidos com Neemias, homens e mulheres corajosos, extremos, denodados. Amém.